E vamos dar sequência. Temos a honra agora de trazer o doutor Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, um grande nome no direito eleitoral, principalmente nesse ano, né, do nosso país. Eu tenho certeza que o doutor Eugênio tem uma agenda também muito apertada, especialmente nesse período, e mesmo assim aceitou de pronto estar conosco. É uma honra muito grande, doutor Eugênio, ter o senhor aqui conosco. Eu vou lhe encaminhar a palavra e o doutor Eugênio vai nos falar sobre desinformação, redes sociais e cassação de mandatos. Muito obrigada, doutor Eugênio. Passo a palavra para o senhor. Muito grato a vocês, da revista Cidades e Negócios, por esse convite. Para mim também é uma grande satisfação poder aí participar desse seminário mais oportuno do que nunca, né? Nós estamos aqui já praticamente às portas da campanha eleitoral. Nosso candidato, que é o presidente Lula, que nós estamos representando juntamente com o escritório do Dr. Cristiano Zanin, já está registrado e vamos então em frente, porque realmente esse ano parece que, vamos dizer, o nível de conflitividade vai ser mais do que o usual. E no centro dessa conflitividade está precisamente o conceito de verdade eleitoral, né? Democracia e verdade são dois conceitos que se apreciam, né? São harmônicos entre si, porque para alguém poder exercer a cidadania de forma plena, essa pessoa precisa estar informada, precisa estar ciente do que está acontecendo no seu entorno, as circunstâncias da administração e governança do país devem estar, de alguma forma, vamos dizer, transmitidas ao seu conhecimento de uma forma bastante original, bastante clara, né? E desvirtuar esse conhecimento, fazer com que o eleitor tenha uma má informação a respeito do que está acontecendo, também faz com que o eleitor vá ter o seu voto, a sua vontade de participar na vida política da nação viciada, né? Viciada, ao menos, pelo erro, que nós sabemos que é um dos vícios que podem afetar a validade do ato jurídico, né? Então, o eleitor mal informado é um eleitor tendente a votar errado, né? Por isso mesmo, vamos dizer, em plena época de redes sociais que transmitem versões e versões e mais versões sobre a realidade, a justiça eleitoral que administra os pleitos não poderia ficar, não podia se omitir diante desse fenômeno novo. As redes sociais, como vocês sabem, né, hoje são talvez o principal canal de comunicação entre as pessoas, né? São hoje praticamente um celular e meio para cada cidadão brasileiro. Isso faz com que, isso estatisticamente, faz com que vamos dizer, nosso universo de eleitores, né, seja profundamente impactado por essas redes sociais. Talvez até possamos dizer que hoje as redes sociais, até certo ponto, têm mais, desculpem, têm mais relevância na informação do eleitorado do que a propaganda tradicional, né? Nas eleições passadas, eleições presidenciais passadas, em 2018, havia uma regra de proibição de impulsionamento pago de notícias e portanto, de posts
nas redes sociais. Isso mudou. A justiça eleitoral, a legislação eleitoral não podia ficar refém dessa nova realidade. Claro que se pretende que esse tipo de impulsionamento seja feito de uma forma controlada, que não haja abuso de poder econômico, nem abuso de poder político, né? Mas nós vamos ter, certamente, uma rede social extremamente impulsionada, extremamente sobrecarregada de informações e desinformações. O combate que a Justiça Eleitoral faz hoje é o combate à desinformação do eleitor. Isso começando pela própria desinformação que vem sendo apregoada por certos perfis nas redes sociais em relação ao próprio funcionamento da Justiça Eleitoral, do seu sistema de urnas eletrônicas, né? Um sistema que nós podemos dizer que, desde 1996, tem funcionado de forma absolutamente segura. Vamos dizer, os resultados têm saído em velocidade estonteante, né? E os resultados têm, de um modo geral, sempre sido aceitos pelos contendentes. Não houve nunca um questionamento mais sério a respeito da consistência dos resultados e vamos dizer, da própria forma, da própria credibilidade desse sistema. Infelizmente, por razões diversas, né, o atual mandatário da República, ele prefere, ao invés de informar, ele prefere atacar a Justiça Eleitoral. E, em atacando a Justiça Eleitoral, né, ele mina a própria credibilidade desse sistema eletrônico de votação. E a Justiça Eleitoral tem feito um esforço enorme de transparência, de participação de atores externos nesse processo, tem dado amplo acesso a todas as informações, exatamente para contrastar com essas acusações infundadas de que o sistema ele não seria confiável, né? Esse, vamos dizer, então, o primeiro alvo hoje da campanha de desinformação é a própria Justiça Eleitoral. Daí me parece que ela deva tratar esse assunto com especial rigor, porque, afinal de contas, a democracia não sobrevive senão com a credibilidade das suas instituições, com a credibilidade dos mecanismos que a promovem e a façam ser realidade no dia a dia. Entre eles, sem dúvida nenhuma, o mais importante deles é o escrutínio, o voto, né? O escrutínio secreto, que cada um de nós possa escolher seu candidato com tranquilidade e com sigilo do seu voto, né? Isso me parece que vamos dizer, é o cerne do nosso sistema, e é isso o grande risco que nós estamos correndo hoje, de isso ser posto em dúvida, né? Com isso, se colocar em dúvida o próprio arcabouço democrático. Mas a sociedade civil tem reagido com a Carta pela Democracia, né, Estado de Direito, hoje já com centenas de milhares de assinaturas. Nós estamos vendo também os empresários reagindo, ou seja, vemos que a sociedade, sim, está comprometida com a Constituição de 1988 e com as suas instituições. Mas não é só isso, né? Nós temos, além disso, também a desinformação veiculada em relação a candidatos, em relação a partidos, né? Falar mal de outro candidato, ou seja, contestar a sua adequação, né, política, faz parte das campanhas eleitorais, né? Eu costumo dizer, como é que o eleitor vai saber dos defeitos de um candidato, se não
pelas informações que sobre ele recebe de quem? Dos adversários desse candidato, né? Mas a informação a respeito do candidato, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, deve se fazer dentro de um clima de lealdade, né? Ou seja, num sentido de que realmente se busca alertar o eleitor para este ou aquele aspecto, né, da conduta e dos antecedentes de um candidato que certamente não serão divulgados pelo próprio. Então, dizer que uma campanha deva ser apenas propositiva, como lamentavelmente se fez no segundo turno de 2014, para que o TSE não tivesse que julgar vamos dizer, a extrema agressividade entre os candidatos, isso certamente não atende ao melhor desejo de informar o eleitor e o eleitorado. Portanto, sim, ataques são normais, mas os ataques devem ser leais. O que eu digo? O que eu entendo por leal? Ataque que realmente não resvale para a calúnia, para a injúria, para a difamação, para a mentira, pura e simplesmente, né? A distorção. Se em 1918 nós tínhamos algumas distorções muito grosseiras nas informações, principalmente por parte do atual da candidatura do atual mandatário em relação à candidatura em sua oposição, quando foram divulgados fatos absolutamente inverídicos, como tal da chamada cartilha gay, ou kit gay, cartilhas disso e daquilo outro. Este ano, a coisa é mais sofisticada. Por quê? Porque também a ciência da informação ela evoluiu. Hoje, nós temos inverdades sendo construídas, né? Construídas de modo a serem percebidas como meias-verdades. Isso é relativamente simples. Você pega, por exemplo, um documento, né? E lê o documento numa mensagem na rede. Aquele documento pode ser verdadeiro, aquilo que está escrito nele pode ser verdadeiro, mas você coloca aquele discurso daquele documento num contexto falso, né? Nós tivemos isso recentemente aqui com certa ex-ministra do atual governo lendo uma cartilha sobre drogas e colocando isso sob uma luz completamente imprópria, dizendo que aquilo era uma cartilha destinada a jovens, quando não era destinada a jovens, e sim era destinada a profissionais da saúde, que aquilo tinha uma visão de prevenção. Ela fica dizendo que estaria ensinando a usar drogas. Então, a gente vê que é fácil você pegar um documento verdadeiro hoje e colocar ele sob uma falsa luz crítica, né, que deturpe o seu significado. E realmente, porque a verdade não é um dado objetivo, né? A verdade não é apenas aquilo que é, mas é também aquilo que nós sentimos o que é. Então, a percepção da verdade, ela é também um dado da verdade. A verdade ela não é só o aspecto objetivo do fato, mas também a forma como nós enxergamos aquele fato. E é ali exatamente onde hoje a desinformação entra, porque trabalha com a percepção das pessoas sobre o fato muito mais do que o fato em si. Se na eleição passada nós tínhamos, claro, falseamento de fatos, hoje não se trabalha mais com isso, na grande maioria, se trabalha com a falsa percepção do fato, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil de ser contestado, porque no momento em que você não discute mais o fato em si, mas sim a percepção do fato, você passa a ter um debate de uma versão versus outra versão.
Você acaba legitimando a versão da percepção errônea com a versão da percepção, vamos dizer, que é a intencional propriamente dita. E isso, vamos dizer, torna, evidentemente, o trabalho judicante, jurisdicional, quando isso chega a um juiz numa corte eleitoral, muito mais difícil, muito mais complexo, porque aqui não se discute mais a prova objetiva, e sim se discute como é que as pessoas estão percebendo aquela prova objetiva, né? E me parece que remédio para isso é muito complicado. É difícil de a gente ter quando isso é feito numa enorme massa de desinformação com impulsionamentos em grande quantidade. A legislação, ela evidentemente, inclusive a resolução do TSE para a eleição, ela evidentemente coloca em xeque esse tipo de prática. Mas, no caso concreto, nós haveremos de perceber que não será sempre muito fácil realmente se qualificar uma mensagem como mensagem falsa, a não ser que nós tenhamos aqui uma má-fé explícita, né? E isso são casos, vamos dizer, mais extremos. A maioria das vezes nós vamos ter aquela inverdade disfarçada sob, vamos dizer, um contexto falso para um fato verdadeiro. E isso enfim, é uma tarefa hercúlea de se contestar, né? Infelizmente, hoje se joga com isso como se fosse uma arma legítima de uma campanha, quando não é, né? Chamar alguém disso, chamar alguém daquilo outro, pode não ser educado, mas faz parte de embates. Agora, pegar documentos, pegar fatos e desqualificar a sua essência, a sua verdade circunstancial, isso é muito mais grave, muito mais difícil, né? Porque ali, na verdade, está em curso o quê? Uma fraude do voto. Busca-se fraudar a vontade do eleitor, porque se desinforma o eleitor com modo consciente, né? De modo consciente. Evidentemente, o uso desse tipo de instrumento pode levar a um abuso dos meios de comunicação, né? E isso já foi praticamente assim entendido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, recentemente até, né, com o caso do Paraná, do Franceschini, que a desinformação é um abuso do meio de comunicação e, como tal, sujeito às sanções legais. Sanções legais aí são o quê? Cassação do mandato, evidentemente, a partir de uma ação ou de investigação judicial eleitoral ou uma ação de impugnação de mandato eletivo, ou a AIME ou a AIS. São os dois instrumentos previstos na legislação eleitoral para atacar, vamos dizer, ou a candidatura ou a própria diplomação, né, e, com isso, o exercício do mandato, né, por parte de quem haja abusado dos meios de comunicação ou, eventualmente, abusado dos meios econômicos ou abusado dos meios políticos. Mas nós sabemos que os casos realmente de cassação de mandato, né, vamos dizer, nesse contexto, são ainda extremamente raros, né? Principalmente quando se trata de pessoas vinculadas ao executivo. Há sempre aquela discussão para saber se realmente o uso desse instrumento ilegítimo teve um impacto de desnaturar o resultado,
né, se foi suficiente ou não, que é, vamos dizer, uma discussão bastante sibilina, porque ela trabalha, na verdade, com uma prova negativa, né? Ela é, vamos dizer, contrafactual. Como se teria sido se não tivesse havido o uso desse instrumento, né? Então, vamos dizer, é muito complicado, muitas vezes, você querer caçar o mandatário com base nas suas práticas durante a eleição, depois que ele tenha sido eleito, né? Principalmente quando se trata de uma autoridade executiva, porque o impacto da cassação vai ser diretamente sobre a governança, né? E também por isso os partidos tendem a ser extremamente cuidadosos no manejo desses instrumentos processuais, né? A gente sabe que, vamos dizer, há vamos dizer, um receio muito grande por parte da jurisdição de levar às últimas consequências o uso desses instrumentos. Nós tivemos Aegis e AIME contra a presidenta Dilma Rousseff, que acabaram sendo julgados improcedentes depois que ela tenha sido já cassada, destituída pelo Congresso Nacional. E nós tivemos também, agora, recentemente, o julgamento de várias ações de investigação judiciais eleitorais propostas por vários partidos de oposição contra o presidente atual, né, e que também foram julgadas, todas elas, improcedentes pelo TSE. É mais comum a procedência desse tipo de ação em relação a prefeitos. É mais comum em relação a deputados estaduais, a vereadores. Mas quando se chega ao nível do maior mandatário da nação, o receio é bem justificado, que determina que se trate esse instrumento com extrema parcimônia, né? Então, nós não podemos ter aí a ilusão de que a mera propositura de uma ação de investigação judicial será capaz de retirar aquele que fez uso abusivo de meios de comunicação, né, do seu mandato conquistado nas eleições, ainda que por informações falsas, ainda que por desinformação, né? Então, não é algo, vamos dizer, seguro. Aliás, a gente sabe que muitas vezes esse tipo de ação é proposta, infelizmente, também de forma irresponsável, com o objetivo apenas de, vamos dizer, fazer um espetáculo, né? Quando a gente deve fazer uso dessas ações de uma forma consciente, quando realmente a gente consiga identificar o abuso, né, do poder econômico, abuso do poder político e o abuso dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral. E, sem dúvida nenhuma, o uso maciço de fake news, isso é, de desinformação, de fatos distorcidos, né, nas eleições, são claramente motivos para a perda do mandato. Eu vou ficar por aqui e me coloco à disposição de vocês.